O despertar da Gomu Gomu tem sido um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. A ordem dos Gorosei de apagar Luffy foi quase que uma confirmação de que a fruta apagada da história é realmente a Gomu Gomu. Mas como isso poderia ser importante no final de Wano? Luffy vai despertar a Gomu Gomu no final do arco? E como seria tudo isso? Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que eu não acredito que isso vai acontecer em Wano, pelo menos não na luta contra o Kaido. O Luffy já evoluiu bastante para a luta contra o Kaido e despertar a Gomu Gomu a esse ponto seria como desperdiçar cartas que podem ser importantes para um futuro próximo. O fato é que se despertar a Gomu Gomu seja realmente tão importante contra o governo, por que acreditar que são habilidades de batalha? E se fosse algo além de batalha? Recentemente o mangá tem chamado muito a atenção para a terra de Wano. O próprio Oda já confirmou que o Wano tem ligação direta com o último arco de One Piece. E a Big Mom recentemente, enquanto era derrotada por Law e Kido, perguntou entre seus pensamentos para Roger se parte de One Piece está em Wano. Essa parte fica muito boa. Se Luffy despertar a Gomu Gomu é um perigo para o governo? E essa pergunta da Big Mom tiver algum significado? O auge de Wano ainda está por vir. É muito possível que Luffy e sua tripulação não vão sair correndo de Wano como nos outros arcos, porque em todos os outros a marinha acabou intervindo, mas em Wano a marinha não tem nenhum poder e invadir Wano numa possível derrota de Kaido seria muito forçar a barra. A CP0 já estar lá é um ponto interessante. Mas por que Wano é tão importante para a história? E por que um lugar fechado? Por que Oden teria de abrir o Wano para o retorno de Joy Boy? Isso para mim começou a ficar um pouco mais subjetivo. Imagine que abrir pode ser não ser abrir as fronteiras, mas sim abrir uma porta ou um segredo para Joy Boy. Seguindo essa linha de raciocínio, Luffy seria o tão esperado Joy Boy e Momonosuke seria quem abriria o Wano. Isso porque teria de ser alguém com sangue dos Kozuki para liberar esse selo ou abrir essa porta. Nessa parte embarcamos em algo que pode ser qualquer coisa. Mas vamos voltar um pouco no tempo, quando Koki encontra Oden. Ela diz que veio de 800 anos no passado e diz que estava atrás de Wano. Ora, 800 anos atrás, o século cujo apenas temos relatos aos poucos trechos de fala de Roger, depois de desembarcar em Logtail. O que para mim deixa muito claro que o Wano esconde um grande segredo e por isso é um país fechado. Por isso Oden disse que antes havia um motivo do país ser fechado, mas agora é necessário abri-lo. No final, é muito provável que toda Wano seja uma grande fortaleza escondendo esse grande segredo. Afinal de contas, por que a mulher que viajou 800 anos para o futuro estava atrás desse lugar em específico? E mais importante, o que seria esse tesouro? Agora uma parte que excede todas as interpretações, agora é só uma pura suposição, uma teoria. Esse grande tesouro pode ser o Log Pose que aponta diretamente para Logtail. E assim Luffy teria em suas mãos o caminho até One Piece. E o que torna tudo isso possível? Basicamente o fato de que nós temos Rubin, que pode ler os ponegrifos, ela é quem possivelmente vai encontrar esse local onde guarda o segredo. Nós temos o Momonosuke, que seria importante na hora de abrir esse possível local, e temos também Luffy, que tem o poder de seguir em frente. Algumas pessoas acreditam que o Momonosuke seria o responsável pelo alvorecer do mundo, e que de certa forma ajudar o Luffy nisso também é uma forma de ser. Enfim, eu tenho grandes indícios para acreditar nisso, mas também são apenas meras suposições. O fato é que o Wano é muito importante para isso e é muito legal ver com que grandes coisas estão acontecendo debaixo de nossos olhos. No final das contas, o Luffy em Wano pode transcender aquela parte de lutar pela amiga dele poder comer todos os dias. Pode ser uma parte muito mais importante para ele descobrir o One Piece
do que uma mera passagem. Ele não está ali apenas para caminhar até o One Piece. O Wano não é uma simples cidade, um simples país. O Wano é um local de grandes acontecimentos, diferentemente de todos os outros. Dessa vez nós temos um local onde realmente pode fazer todo sentido toda a batalha, toda essa guerra. E como nós vimos durante todo o arco, parece muito que o Oda vem confirmando isso a cada dia. Se a gente for pegar todos os balões de fala, onde fala sobre One Piece, onde conta a história do Roger, por exemplo, nós temos grandes indícios de que o Wano seria o ponto principal de toda a história. Isso porque, basicamente, o Roger andou todo o mundo várias vezes, 2 pelo menos, e só conseguiu chegar na última ilha depois de passar em um ano, que era um lugar fechado que só foi possível ele entrar através do Oden. Então, por isso, seria o lugar ideal para você esconder um segredo de grande classe. Agora, uma pergunta cuja eu vou responder isso, vou fazer um vídeo só para isso, mas uma pergunta que vem me catucando na ideia. Se o século perdido foi um século onde nós principalmente não temos história, não temos nada sobre a cor que veio de lá, o Joy Boy parece que esteve lá, porque foi ele que escreveu alguns ponegrifos e tal, ou pediu que alguém escrevesse. Os ponegrifos foram inventados em Wano e distribuídos pelo mundo. Olha só como as coisas parecem que estão começando a se encaixar. É um quebra-cabeça de pelo menos 1046 páginas, peças, melhor dizendo. Eu acredito que essa história está contada desde sempre, mas que nesse último arco ele vem colocando peças uma atrás da outra, e para a gente chegar numa resposta, para a gente chegar numa conclusão, é só analisar as coisas de uma forma onde não seja tão subjetiva, olhar além do que pode ser, abrir o Wano. O que seria abrir o Wano? Será que o Wano pode se abrir no meio, literalmente? Será que existe algum tipo de passagem para o subsolo de Wano em algum lugar, algum monumento dos Kozuki que possa explicar isso? Será que abrir é algo a mais das fronteiras? Enfim, finalmente começaram a aparecer os indícios de por que o Wano é um país fechado. Parece que é realmente para esconder esse segredo. E nós vamos desvendar mais segredos no próximo vídeo.